também, que na minha época, a gente fazia prova cruzada no olhômetro. Era no olhômetro, era assim, tinha uma salinha na Santa Casa, a gente colocava os trenzinhos lá e ficava esperando. Aí chamava uma, chamava outro, olha aí, o que você acha que é? Eu achei que é isso, eu achei que é aquilo. Hoje em dia isso é inconcebível. E eu não vou falar quanto tempo atrás, mas é mais ou menos uns 30 anos atrás. Então, é uma evolução muito grande e muito positiva. E a gente tem que dar continuidade nesse caminho, né? O símbolo da chama da enfermagem é símbolo de luz, é símbolo de sempre estar procurando ter ser iluminado, enxergar as coisas nesse sentido. Então, eu acho que o investimento em você mesmo nunca vai ser perdido. É um trabalho, você tem que procurar desde cedo, mais ou menos, dentro da área de enfermagem, saber qual é a área que te interessa mais, para você trabalhar na pesquisa, para você depois partir para uma especialização, um doutorado, um mestrado, porque isso é o que vai contar na sua valorização. Uma pessoa que tem conhecimento, todo mundo passa a respeitar. E a luta muitas vezes é inglória, porque você trabalha em instituições X, cada uma valoriza o profissional de um jeito. Você se sente, se você, eu e a Débora, que já temos mais tempo, acho que a gente tem mais tempo que a Verinha, de trabalho, se perguntar, você está decepcionado com a sua carreira? Eu digo que não. Que não me decepcionam com a minha carreira, no sentido que eu vi que a gente evoluiu muito e que a gente tem capacidade para evoluir muito mais. E a maneira da gente aprender a acolher o paciente, como a Verinha colocou, a maneira da gente saber discutir com o médico alguma situação, ou conversar, ou dialogar, discutir, parece que fica uma coisa... Dialogar com o profissional, que seja qualquer profissional, é o teu conhecimento. E desde que você tenha conhecimento, você tem segurança, você passa segurança para o paciente e passa segurança para a instituição, porque você pode cobrar da instituição com fundamento. Você saber, você ter fundamento, a gente... tem essa percepção quando a pessoa tem um fundamento, quando a pessoa tem um conhecimento, porque a pessoa é muito segura. A pessoa não grita, não fala alto, não discute, não bate boca, ela conversa. Ela tem o conhecimento próprio para essa conversa. Então, eu acho que mais do que a instituição e mais do que o paciente, é você mesmo, é o enfermeiro que tem que se valorizar. E tem que ter isso sempre na cabeça. Se você não se valorizar primeiro, não tem como os outros te valorizarem. É a mesma história, você tem que gostar de você para os outros gostarem de você. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu me lembro também, outro dia eu estava até conversando com a Vanessa, que ela me convidou para assistir a palestra do professor José Vitor. Aí eu estava comentando com ela, eu falei, olha, quando eu estava quase formando, foi quando o José Vitor chegou à faculdade. E a gente ficava impressionado com o conhecimento dele. Ele, até hoje, então, aí eu falei para a coisa, foi muito, muito interessante assistir a palestra dele, porque é uma pessoa que, se você pensar, tem um conhecimento infinito, mas o quê? Ele se preparou e ele estudou. E é através desse conhecimento que ele passa para você, eu até comentei também com os meninos, que assim, a gente tinha, eu pelo menos, estou falando de mim pessoalmente, tinha um conhecimento relacionado ao cuidado paliativo simplista demais, apesar de eu saber que era complexo, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. E quem está diretamente ligado para contribuir nesse sentido é a enfermagem, porque a enfermagem está ali o dia a dia, é a enfermagem que vive a problemática do paciente, com a enfermagem que o paciente conversa muito mais.
embora muitas vezes eles valorizem muito mais o profissional médico do que o enfermeiro, mas na verdade quem é a sustentação do paciente é a enfermagem. É a enfermagem que conhece. A gente, quando trabalha nas instituições, tem pacientes que são que vão muito sempre, a gente sempre está com eles ali, conversa, então você sabe quase a vida inteira do paciente, você sabe por que o paciente passou, por que o paciente não passou, e a gente tem que ter um cuidado muito grande. Isso também é experiência profissional. Eu lembro quando eu trabalhei na UTI aqui na Santa Casa, teve uma época que a gente trabalha, você liga o piloto automático e trabalha. E eu lembro uma época que eu tive que contar para uma filha que o pai tinha falecido. Só que ela já era uma pessoa adulta, também já de uma certa idade, e o pai era bem mais velhinho. E ela chorava tanto, eu falei, mas por que será que ela chora desse jeito? Ele tão velhinho, tão judiado, e ela chorando desse jeito. Aí que você para e você pensa, a misericórdia, é o pai dela, é a vida dela, ela compartilhou a vida inteira com ele. É isso que a gente não pode esquecer. A gente tem que ser técnico, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da parte do cuidar, a parte da empatia, a parte de entender não só os pacientes. Provavelmente a grande maioria aqui vai chegar em se qualificar o suficiente para ser coordenadora, para ser supervisora no hospital. Até dos seus funcionários você tem que saber entender os funcionários, saber defender o seu funcionário também, no sentido de que você está defendendo a classe. Ao defender o teu próprio funcionário, você defende é meio estranho falar seu funcionário, ele não é seu, né? Mas ele é. Ao defender o seu companheiro de trabalho, você está defendendo a sua classe, ao valorizar, ao não ter medo da competência dele, em todos os sentidos. Então eu acho que o principal de tudo realmente é o conhecimento. E assim, ver que a escola está trabalhando, nunca deixou, eu acho, trabalhar essa parte, mas agora abrindo muito mais as portas para a questão de pesquisa. Na minha época não era tanto assim, mas a gente tinha essa ideia de pesquisa por várias situações. É importantíssimo a gente ter muita gente pesquisando, muita gente se capacitando. E a parte de que, por toda a experiência vivida que já tem na enfermagem e tudo, a gente sabe que o nível de qualidade da enfermagem da faculdade nunca cai. A gente sente, a gente que tem oportunidade. Eu tive a oportunidade de ser RT, o diferencial dos enfermeiros com uma boa formação teórica, com fundamentação, que não é um profissional. E mesmo os profissionais que vêm de outra faculdade, você pega profissionais de diversos níveis, mesmo aqui da faculdade, mas você vê que o melhor é o que investe em si mesmo. Então eu acho que a instituição é importante, o paciente é importante, mas você é muito mais importante. Porque com o seu conhecimento, com você tendo o saber e a certeza de que enfermagem é uma ciência acima de qualquer coisa, porque na Covid o pessoal tratou de endeusar um pouco a enfermagem, né, no sentido de cuidar. Isso já é inerente, a gente já tem isso na formação profissional. O que a gente precisa é de valorização, no sentido de saber que é mais do que isso. Eu, agora que estou em auditoria, a gente trabalha, até no princípio converso com os meninos, tem muita gente que fala, eu vou para a auditoria, porque a auditoria é folgada. A vida de enfermeira não é folgada. Se ela for fazer oncologia não é, se for fazer auditoria não é, porque a gente tem que aprender e ter conhecimento, e eu aprendo todo dia, aprendo com os meninos, com a José Rubem, aprendo em todo sentido. Eu não quero me alongar muito, acho que eu já até passei do tempo, mas eu acho que o mais importante é isso, é você saber se posicionar. Para você saber se posicionar, você tem que ter conhecimento. Então isso que eu acho que é o mais importante. De tudo, eu acho que fica o mais importante
essa mensagem de conhecimento e valorização de você mesmo como profissional. Boa noite. Então, sou uma professora da enfermeira Cíntia Rodrigues e enfermeira Mariana Cristina. Será que a enfermagem tem defendido os atores que de fato podem valorizar o seu trabalho? Ou seja, enfermeiros, gerentes de enfermagem? Está funcionando, tá? Tá. Oi, gente, boa noite. Eu queria dizer que eu também estou muito lisonjeada, viu, Pri? Eu sempre vejo as enfermeiras da prefeitura vindo nos eventos de Semana da Enfermagem, e eu sou aluno que eu acho que não sou formada aqui. Aí eu pensei, não vamos chamar nunca, né? Mas eu sou formada há 11 anos e eu trabalho na coordenação das unidades de atenção primária aqui em Itajubá. Ao todo são 28 equipes, entre equipes de atenção primária, estratégia de saúde da família e as UBS convencionais. Além de mim, a gente tem outras coordenadoras, a Amanda é uma delas. E em relação à valorização dos nossos profissionais, na atenção primária, a enfermeira principalmente, ou o enfermeiro, ele é o protagonista do serviço. Sem ele, realmente não funciona. E a gente falou aqui muito, todo mundo falou muito sobre a parte assistencial, do cuidado, né, da atenção ao paciente e a questão social, mas não sei se vocês já fazem estágio na atenção primária. Dentro da atenção primária, a parte gerencial, administrativa da enfermeira é bastante grande, é bastante puxada até. Ela que coordena todo o serviço, desde a recepção, a avaliação dos pacientes e a coordenação do próprio médico, quem faz é a enfermeira, a coordenação e a supervisão dos agentes comunitários, dos técnicos de enfermagem. Ela eu posso falar que insubstituível dentro de uma unidade. Dificilmente outro profissional saberia gerenciar uma unidade como ela gerencia. Então, ela faz toda essa parte de gerenciamento. Oi? Ela ou ele. A gente fala ela, mas é ela ou ele, gente. E também na parte assistencial, dentro da unidade de saúde, a gente evoluiu muito. Hoje, a gente não faz só triagem para o médico atender, a gente divide o atendimento com o médico. O enfermeiro, ele faz consulta mesmo, divide com o médico as consultas dos pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos. A gente faz avaliação de curativo e prescrição da cobertura. Hoje a gente tem uma enfermeira lá na prefeitura de Mayumi e ela fez o nosso protocolo de lesões, né? Então a gente pode prescrever e avaliar. A gente sabe que a cultura ainda do paciente é aquela de que quer ver o médico, mas a gente está tentando tirar isso dos pacientes. Então a gente prescreve cobertura. A gente também tem um protocolo de prescrição de medicamentos. Então, a enfermeira, ela avalia o paciente, em algumas queixas agudas, ela prescreve medicações. Então, de que hoje, a enfermagem é insubstituível numa unidade. Se o médico faltar um dia, obviamente, tem coisas que o enfermeiro não consegue resolver da parte clínica. Mas uma unidade de saúde, ela é essencial. E eu acredito que está aí a valorização, né, da profissão. Ela é essencial e substituível na atenção primária. É mais ou menos isso. Boa noite a todos. Obrigada, Cris e Débora, pelo convite. É um prazer voltar aqui depois de 16 anos. A última vez que eu subi aqui foi para apresentar meu TCC, mas hoje eu acho que o frio na barriga é maior. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Então, eu e a Cíntia, a gente, né, conversou antes com o tema que a gente ia discorrer aqui. E eu vou falar um pouco mais sobre a gestão. Hoje eu estou na parte de gestão, né, do serviço de saúde. É uma experiência, assim,
muito desafiadora enquanto enfermeiro, né? Acho que para qualquer profissão, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar na discussão das políticas públicas para nós, para os nossos pacientes. Então, e a gente é capaz de ser protagonista mesmo de muitas discussões e muitas coisas que a gente sabe que, igual a Cíntia falou, que é um enfermeiro que gerencia o serviço de saúde, e a gente sabe que na maioria das políticas, se o enfermeiro ele não está junto, ele não está à frente, aquilo não vai sair, aquilo não vai andar. Tanto que nós temos discussões em níveis regionais, macro-regionais, em níveis de estado, que a maioria das vezes as discussões são presididas por enfermeiros, porque são os enfermeiros que são os protagonistas, né? Então, a valorização está aí, é a gente se capacitar, né? A partir da formação, igual a Cristiane falou, da gente procurar conhecimento, procurar uma boa formação e a gente nunca parar, a gente ser capaz de enfrentar cada desafio que vem na vida da gente. Na parte de gestão, o enfermeiro ele trabalha desde a gestão das políticas públicas, igual a Amanda falou, que hoje a gente tem políticas para tudo que é canto, a gente tem política pública de saúde. E num serviço, né, no SUS, propriamente, é tudo política pública. Não política no sentido politiqueiro da palavra, mas são políticas públicas. Políticas são programas que vão ser ofertados gratuitamente à população. Então, o nosso serviço gira em torno dessas políticas, e não só de atenção primária, ela perpassa por nível hospitalar, níveis de especialidades, né, de grandes centros. Então, a gente tem a oportunidade de participar dessas discussões, de ajudar na tomada de decisões, de gerenciar não só a equipe das unidades de saúde ou de enfermagem, mas de um serviço todo, né? Enquanto Secretaria de Saúde, a gente passa pelo gerenciamento, que a gente tem gerenciamento. Eu lembro no 4º ano a gente tinha gerenciamento. Então, a gente achava que a vida nossa ia ser fazer escala de enfermagem, né? Aquelas escalas malucas que a gente nem entendia direito, e depois a gente começa a ver que o gerenciamento não é só isso, né? A gente gerencia não só pessoas, a gente gerencia os serviços, a gente mexe com grandes dinheiros, né? Grandes valores que vêm para o gerenciamento numa Secretaria de Saúde. Então a gente vê que é um gerenciamento assim, muito mais amplo do que a gente sai na cabecinha nossa de formado, né? De recém-formado. Fala, nossa, vou gerenciar uns 5, 6 técnicos de enfermagem e fazer aquelas escalas, e depois a gente se vê numa Secretaria de Saúde gerenciando, não tem uns 600 funcionários? Uns 600 funcionários que a gente divide responsabilidade, né? De serviço, de escala de trabalho, você tem que estar de olho se vai passar a escala, se vai gerar muita hora extra, se o dinheiro daquela política de saúde vai estar certo, se você vai gastar o dinheiro no prazo certo que tem que gastar. Então, é uma oportunidade do enfermeiro se sentir muito valorizado, porque a gente poder ser enfermeiro e estar à frente de um serviço desse é de grande valia, é uma representatividade para uma categoria inteira, né? E hoje a gente conversando, a gente vê, né, o quão importante é cada área, né? Cada enfermeiro aqui hoje na sua área faz um trabalho maravilhoso. E a gente pode complementar o trabalho do outro, porque ninguém funciona sozinho, né? E no serviço de saúde não é diferente. Então, como a Cristiane falou, eu me sinto valorizada, porque eu acho que a valorização começa da gente mesmo. É a gente levantar todos os dias de manhã e falar, hoje eu vou fazer o meu melhor. E a gente buscar parceria, buscar pessoas que nos ajudem nessa caminhada. Então, a valorização da nossa profissão começa com a gente, igual a Cristiane falou, para a gente ser capaz de valorizar outras pessoas. Muitas vezes a gente vai ser bem mal interpretado, a gente vai ser taxado, porque a gente quer fazer o melhor, para que o nosso serviço ele seja de qualidade. A gente, lá na gestão, né, na secretaria hoje, eu tenho que pensar que o que a gente está fazendo lá em cima, dentro da secretaria, vai repercutir naquele paciente que está indo procurar um serviço de saúde. Então, se a gente começa a fazer o bem feito lá, a gente garante que chegue bem feito para ele. E para isso, muitas vezes, a gente tem que ser duro, a gente tem que ser rígido, a gente tem que ser chato, a gente tem que ser muitas vezes mal interpretado,
Mas isso também é uma questão de valorização, é a gente fazer a nossa profissão ser a melhor entre as melhores. E para isso a gente tem que fazer o nosso bem feito, né? Em todas as áreas. Então eu acredito que em todas as áreas que falou, né, que foram faladas hoje, na pesquisa, no trabalho numa instituição hospitalar, na atenção primária, na política, né, eu acho que em todas as áreas nós estamos assim muito bem representados e muito bem valorizados. E essa busca não para, né? Cada um que vem vindo com a gente ou depois da gente, junto com a gente, vai ajudando a gente a valorizar a profissão cada vez mais. Isso. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Você tem Instagram? Eu? Vou falar para você que o meu Instagram ele não é nada bombado, porque eu não tenho dom, mas eu tenho, é Mariana Porto Salles. A Cíntia sabe que esse Instagram meu foi criado depois que eu fui, né, para a secretaria. Eu estava na coordenação com as meninas, aí veio a oportunidade, né, o convite do Dr. Nilo para estar junto com ele como secretária de junta. E aí eu criei um Instagram que eu já tinha, que eu fazia artesanato, costurinha. Arquivei meus artesanatos tudo e aí eu uso ele para divulgar o trabalho da prefeitura e da secretaria. Confesso que ele está bem pobrinho, eu tenho que dar uma melhorada nele, mas e assim, uma coisa, gente, que eu sempre falo, assim, todas as vezes que eu converso com alguém, outro dia eu encontrei a professora Valdinéia no CAIC, que eu estava como enfermeira lá. Quando a gente sai da faculdade, um dia eu falei para a Valdinéia assim, eu não gosto de pediatria, eu não quero trabalhar com isso, não gosto de criança. Ela falou para mim, você fala, Mariana, o primeiro emprego seu vai ser numa pediatria. Aconteceu. O primeiro emprego meu foi numa pediatria. E assim, aí quando a gente sai da faculdade, que a gente está vislumbrado, né, à procura de um emprego, que a gente fala, não, o que vier eu vou, eu encaro, e essa é a verdade, mas depois, com o passar do tempo, que a gente vai descobrindo qual é o perfil nosso. Hoje eu não me vejo atuando em outro lugar que não fosse a saúde pública. Não digo que nunca beberei dessa fonte, né? Se um dia eu precisar trabalhar no hospital, eu vou ter que estudar muito, porque perdi a mão, né? Se foi no UTI, hoje eu não sei o que eu faço. Mas você vai sentindo que aquilo é para você, que aquilo não é, e que vocês, né, que estão... Às vezes a gente na faculdade já sabe, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Então, procurem, né, fazer o melhor que vocês pensam no caminho que vocês estão trilhando, e que uma hora você vai descobrir que é aquilo que você quer fazer. Não digo para vocês que é na gestão que eu quero ficar, não, assim, muito tempo. Mas é uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, é um desafio muito grande. E a gente vai encontrando pessoas no caminho que vão ajudando a gente a, né, abrir a cabeça. Mas o Instagram é esse, Mariana Porto Salles. Eu vou melhorar, tá bom? Bom, então, para finalizar esse talk show, a gente gostaria... tem uma pergunta? A última, né? Saideira. Não, tranquilo, é que eu não vi, perdão. A minha pergunta vai para Mariana e para Cíntia, né? Que estão ocupando agora o cargo de gestão. E assim, durante a fala de vocês, também da professora Cristiane, eu observei que nós, né? Na grande maioria, nós somos mulheres, né? Na enfermagem. Nós já estamos aí dando visibilidade ao nosso protagonismo. Mas eu quero saber de vocês, duas, enquanto gestoras, né? Qual é o canal de diálogo que vocês têm com as funcionárias, né? Porque assim, fala assim, olha, eu preciso ouvir, foi falado aí, né? Pelas outras, né, enfermeiras aí que dividiram conosco, eu preciso saber do contexto, preciso saber do paciente. Mas vocês que ocupam esse cargo de gestão, que gerenciam nós, mulheres, né, enfermeiras, que somos aí protagonistas desse serviço, qual é o canal de diálogo de vocês para saber das demandas, da realidade, como se fosse assim, né? Para saber o que está acontecendo no chão da fábrica. A gente faz... Primeiro que tem uma coisa que a gente tenta estabelecer para dar autonomia para a enfermeira da unidade.
Então, a gente, assim, os técnicos, os agentes, eles têm nosso WhatsApp, nosso Instagram, minha pessoal até, o meu é pessoal. Mas a gente tenta que os problemas das unidades não cheguem diretamente na gente. Por quê? Porque senão a gente tira a autonomia da enfermeira, que está ali para resolver esse problema e para transmitir que ela é a coordenadora da unidade. E aí, quem passa para a gente essas demandas, quando elas não conseguem ser resolvidas na unidade, são as próprias enfermeiras. Eles têm reuniões, além, né, da comunicação diária deles, eles têm reuniões de equipes quinzenais, onde para mesmo, fecha a unidade para atendimento e eles fazem reunião para discussão de casos e algum problema eventual da unidade, né? A gente sabe que uma coisa que a enfermeira gerencia muito é o conflito de funcionários. Por exemplo, o Reborjão é uma unidade de saúde que tem mais de 50 funcionários ao todo, né? Então, e ela tem que gerenciar até os conflitos que ela tem ali. Então, a gente tenta que eles resolvam isso ali, em loco. Mas a gente está aberto também a receber qualquer tipo de comunicação com eles. A gente tem, às vezes eles acabam vindo na gente. Mas a gente sempre tem o cuidado de explicar, quando a enfermeira não consegue resolver, de explicar que ele precisa passar isso para ela primeiro. Então, sempre tem essa comunicação para que ela não perca a autonomia dela dentro da unidade. Ô, Renata, eu digo que a gente tem assim, um canal de comunicação muito aberto, sabe, na Secretaria de Saúde. Eu acho que pelo fato da gente vir de lá, eu estou na prefeitura desde 2011, entrei contratada como enfermeira de estratégia, depois efetivei em 2018, no concurso que teve. Então eu vim de lá, sabe? Eu era do posto, eu trabalhei com bastante pessoas, os agentes, troquei com experiência com os enfermeiros, com os técnicos, então a gente tem um diálogo bem direto e aberto. E a gente deixa isso aberto para eles, mas como a Cíntia falou assim, não desrespeitando a hierarquia que deve ter dentro da unidade. Então, às vezes algum técnico tem algum problema de falar alguma coisa para o enfermeiro, um técnico, por exemplo, que é meu conhecido. Ai, Mariana, você fala, olha, eu entendo tudo, mas você tem que levar para o seu enfermeiro, depois para o seu coordenador, porque senão vira um passe de problema e não resolve. E o enfermeiro fica sem protagonizar lá dentro o papel dele de gerenciar a equipe dele, né? Mas a gente tem um canal muito aberto. Eu avalio a nossa comunicação boa, muito boa. Hoje a gente também tem, igual a Cíntia falou, a facilidade do WhatsApp, tem o e-mail, tem rede social. E aí é engraçado quando os funcionários, às vezes, têm algum evento, alguma foto que eles tiram, a gente compartilha, o povo, eles ficam super felizes, sabe? Sim. Que a gente participa junto. E é uma coisa que a gestão, né, atual, o Dr. Nilo, ele pede muito isso pra gente. Como ele não consegue estar tão presente nas unidades, a gente acaba sendo a voz e os olhos lá. Então, a gente é responsável por sentir o que está acontecendo. Às vezes tem algum problema que a gente não está conseguindo, ou a gente sente que precisa ele intervir, a gente sempre passa. Porque todas nós três aqui que estamos lá na Secretaria hoje, nós viemos de unidade de saúde. Então, a gente sabe da importância da gestão estar junto e estar dando atenção. Então, eu considero o diálogo nosso excelente, assim, diria. E é igual a Cíntia falou, o telefone nosso é corporativa de todo mundo tem, sabe? E é o dia todo, a noite inteira, desde manhã, E a gente não tem hora que dá vontade assim, de desligar e deixar, mas assim, eu acho que é um instrumento bom, porque permite que a gente ouça as pessoas e dê atenção de uma forma rápida e às vezes já soluciona algum problema que demoraria. Eu fico pensando, gente, como que era antes, né? Você mandava um e-mail para contar como é que era, aí a pessoa mandava um e-mail respondendo. Hoje em dia, gente, numa conversa, no WhatsApp, numa ligação, você já consegue resolver bastante coisa. Então, é uma ferramenta que ajuda muito. Na estrada, a gente faz reunião na estrada, né? Eu acho que sim, o uso da tecnologia, se for bem feito, ajuda muito no trabalho nosso, né? E com a gente lá não é diferente. Falando da questão do gerenciamento, você falou que na época que você formou ainda era uma coisa muito fechada, né? Mas hoje aqui, pelo menos
muito ampla, sabe? Vem essa questão que vocês falaram de ter alguém à frente para passar toda essa comunicação. A professora traz dinâmicas para a gente fazer entre a gente como se estivesse já no trabalho, né? E aí a gente consegue ver mais cada área como funciona, o que a gente realmente quer, qual é a atuação de cada um em cada lugar. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos aqui pra gente, está sendo trazido de uma maneira muito boa a questão de gerenciamento. Isso é muito legal porque, pelo menos na época que eu formei, que não é tão longe assim, faz 11 anos, a gente aprendia muito gerenciamento hospitalar. E eu lembro que quando eu ia para o posto de saúde, a gente fazia visita com os agentes, fazia curativo, fazia preventivo, mas a parte de gerenciar uma unidade, que é muito pesada, gente, a gente não aprendia. A gente não ficava do lado da enfermeira da unidade, a gente ficava do lado da nossa supervisora e com o restante da equipe. A gente aprendia vacina e tal, mas a gente não ficava do lado da enfermeira aprendendo ali a gerenciar conflitos, a gerenciar a unidade. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer isso, é muito bacana. Porque, por exemplo, a gente teve um processo seletivo agora e várias enfermeiras de hospital entraram na unidade de saúde, na atenção primária. E assim, sempre que vem alguém de hospital, às vezes de áreas críticas de hospital, falam que, assim, pena mesmo. Porque a parte de gerenciar uma unidade de saúde, porque a gente pensa assim, a gente está num hospital, de repente numa UTI, a gente tem 10 pacientes ali, é complexo, mas a gente tem 10 pacientes para gerenciar, né? Ali o médico, uma equipe de enfermeiros. Outra coisa é você ter uma equipe, às vezes, de 50 pessoas e você ter que gerenciar uma população de 4.000 pessoas. E é assim, gente, eles vão na unidade, eles querem conversar com o enfermeiro, ninguém mais resolve o problema deles. É sempre o enfermeiro, enfermeira. E aí, além de ela ter que atender esse tipo de demanda, ela tem que atender a parte assistencial, ela tem que gerenciar os agentes de saúde dela, o serviço do médico, do restante da equipe. Então, não é fácil mesmo. A oportunidade que vocês tiverem de colar na enfermeira para verem realmente como que é o funcionamento da unidade, fora os procedimentos, que a gente vê que a maioria dos alunos ficam naquilo de procedimentos de enfermagem dentro da unidade. Mas eu acho que o mais legal para vocês é ir mesmo na enfermeira e tentar acompanhar o serviço dela como enfermeira da unidade. Eu queria perguntar para a Mariana sobre os estágios remunerados. A prefeitura disponibiliza ou ainda não? Disponibiliza. A gente tem... Eu acho que ele foi nosso estagiário, não foi? Na regulação, não é? A prefeitura inteira tem um campo de estágio. Então, em todas as secretarias tem, mas é mais voltado para a área administrativa, a maioria das vagas. Mas a gente tem estágio remunerado também para enfermeiros e técnicos. Nós temos hoje os alunos aqui da faculdade que fazem estágio